tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí a variante gramatical dentro da gramaticologia, que é o vocábulo ou expressão com alteração na forma, a fim de expressar mudança em geral de função, de sentido ou de categoria gramatical, seja substantivo, pronome, verbo, adjetivo, com flexão de gênero, número, pessoa, caso ou tempo. Agora, a variável vernacular é a semântica como ramo da linguística aplicado a estudo da significação das palavras. A convergência semântica, a associação ampla das palavras, a flexibilidade comunicativa, a expansão dos pensamentos na comunicação aberta, a cosmovisão comunicativa, o generalismo formal, a libertação dos conceitos das palavras, das masmorras formais, o ato de resgatar a acepção esquecida da palavra, o revigoramento do idioma. Esse tema aqui é muito importante agora que nós estamos fazendo uma mudança ortográfica e etc. tal. Agora, nós temos aí uma série de logias, e tem aqui na taxologia, página 37, 14 categorias de variantes gramaticais ou itens até afins da filologia em geral, empregados no texto dessa enciclopédia, segundo a técnica do universalismo da comunicologia. Então, aqui a gente já está explicando algumas das coisas, o modo que a gente escreve aí, esse apostilamento da enciclopédia. Agora, a frase enfática. O emprego de variantes gramaticais enriquece não somente o idioma, mas também a comunicabilidade da consciência lúcida e os múltiplos dicionários cerebrais de autores e de leitores. Você emprega as variantes gramaticais na comunicação? Já estudou o assunto teaticamente em profundidade? De modo que tudo está aí para nós podermos estudar. Agora, aqui eu tenho umas perguntas. O que o senhor acha dos autores abaixo? Medicina da Imortalidade, Ray Kurzweil. Arte, Mente e Cérebro, Howard Gardner. Mente Quântica, Dana Zohar. Acha que seria uma boa leitura? Olha, eu acho que todos esses livros assim, avançadinhos, isso é uma boa leitura sim, mas é necessário que a pessoa tenha bastante heterocrítica para admitir o que é que eles afirmam por lá. É bom abrir o jogo, que aí às vezes tem muito chute, muita coisa excessiva, tudo aquilo que tiver muita emoção, ou que estiver qualquer coisa na base de demagogia religiosa, é preciso pôr um pé na frente e outro atrás. Mas, em tese, eu sou favorável que a pessoa leia de tudo e fique com o melhor, o ideal, aquilo que seja mais prioritário para a evolução. Estou numa fase de transição, sei o que devo fazer, mas na hora da realização, travo. Nada deslancha. Há pusilanimidade e certamente medo. Qual a melhor maneira de superar esses travões? O problema todo na vida é fazer experiência. Só a experiência que a pessoa consegue superar as suas deficiências, os seus receios, a paura, etc. tal. Eu quero dizer aí para essa pessoa também o seguinte, pusilanimidade e medo é a mesma coisa. Só que tem que a pusilanimidade, a gente fala que é um medo pequeno, light, soft. E o medo é um medo grande, pequeno, grande, todo tamanho, não é isso? De modo geral é isso. Agora, o travão que a pessoa tem, geralmente existe por um processo emocional. Geralmente, faço aquela anedota, eu lembro a anedota, o seguinte, se a pessoa está viva e já aconteceu esses medos todos com ela, mostra que ela não vai morrer de medo. Então, a primeira coisa que ela tem que pensar é racionalizar.
que tudo que ela já passou com esse medo todo, não matou, não vai matar daqui para frente. Então, isso é uma tolice infantil. A gente tem que deixar isso de lado e não dar valor para esse tipo de medo, tá certo? Agora, outra coisa. Eu estou aqui com uma listagem das pontuações do curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia, que é o ECP1. Pela primeira vez, eles fizeram um levantamento circunstanciado e detalhado do curso. Agora, é muito interessante que tem aqui 83 professores orientadores efetivos e em formação. São 60 praticantes da TENEPS, 39 homens, 44 mulheres. Autores de curso livre temático pessoal, 49 pessoas. Epicons, tem 4 epicons no meio. Escritor de livro conscienciológico, tem 1. Instituições conscienciocêntricas, tem 10 participando. Inversões existenciais, tem 25. Reciclantes existenciais, são 58. Agora, ó, eu gostei demais disso aqui. Autores de curso temático livre pessoal, 49. Sabe por quê? Eu sempre achei e sempre falei, e hoje eu vou até repetir aqui com mais detalhes, que nós temos que dar preferência no processo evolutivo para as consciências didáticas ou pedagógicas. Aquelas são docentes, que são professores, que elas escrevem dando aula, explicitando a tarefa do esclarecimento. Então, por exemplo, você deve procurar autor de livro que seja didático. Eu não estou dizendo que é ler só livro didático, não é isso. Ele tem o livro que for, mas ele deve ter um estilo que seja didático. Seja o livro que for. Vocês estão entendendo, né? Então, por exemplo, você deve procurar também os compassageiros evolutivos didáticos. Os colegas profissionais, didático. O duplista ou a duplista, didático. O conscienciólogo, didático. Vocês estão entendendo? Esse é um dos golpes que eu dei na minha vida. Golpe de escolha e de preferência em matéria de companhia evolutiva. Eu sempre escolho e dou mais preferência para as pessoas docentes, mais pedagógicas, mais didáticas, mais propedêuticas, mais professorais. Vocês estão entendendo o que quer dizer? Agora, eu estou aproveitando para frisar ainda mais essa minha condição. Eu não estou dizendo para ninguém seguir o meu modo de ser, etc., mas eu estou me revelando, me expondo publicamente como eu sou. Observa que eu dou preferência mesmo em tudo que eu mexo. Todo mundo é professor que está comigo, presta atenção. Agora, ó, eu sou assim desde pequeno, desde menino. Eu aprendi com a minha mãe. Na minha terra tinha pouca gente. E eu só tinha mais contato com gente que dava aula. Então, o que é que nós fizemos no Instituto? Eu, caladinho, comecei a falar, olha, a primeira escola de conscienciologia, de projeciologia, vai ser o IIPC. E outra coisa, começamos a fazer a docência itinerante, que é uma das coisas que mais potencializam a evolução de uma consciência. É a docência itinerante. Eu já expliquei aí, vou explicar de novo. Por quê? Olha a lógica, tudo baseado em fatos e parafatos. Uma pessoa, por exemplo, ela não tem muito desenvolvimento parapsíquico. Se ela vai dar curso de docência, ela vai para outra cidade. Ela está sozinha. Como ela vai dar aula, ela vai ter assistência, porque todo mundo que trabalha com a conscienciologia tem amparador de função de plantão, urubu servando. Se ele der chance, o amparador funciona, atua, ajuda, inspira. Então, veja, aquela pessoa não tem muito parapsiquismo de nada. Ela vai dar aula, ela vai ter assistência. Tendo assistência, ela vai começar a ter parapsiquismo. Então, é um monte de professor e professora que começaram a ampliar o processo parapsíquico dando aula.
Então, aquelas pessoas que chegavam depois de uma viagem com os olhos desse tamanho, Valdo, eu olhei assim e o povo estava tudo com uma aura enorme, aquela auréola. Depois eu olhei e ficou tudo branco. Aí eu senti umas ideias na minha cabeça para falar. E eu acho que eu acertei. Veja, isso tudo é parapsiquismo. Então, a sinalética energética parapsíquica do professor deslancha. Ela potencializa e desenvolve mais rápido. Há um upgrade dentro do processo intelectual e parapsíquico da pessoa. Então, eu quero chamar a atenção para vocês. Aqueles que nunca deram aula, devem dar. Aqueles que já dão aula, procure os outros que dão aula, para ser seus companheiros de trabalho, de serviço, de pesquisa, de leitura, de debate. Vocês estão entendendo bem o que eu estou falando? Procure se juntar, enturmar com gente que dá aula, que vocês vão ter mais gente com assistência. Conclusão. Dentro das pessoas que têm mais assistência nessa dimensão, tem aquelas pessoas que fazem assistência na área da saúde, de qualquer tipo, dentro da área da saúde. Geralmente tem assistência. E professores e professores. Por quê? É um tipo também de saúde. Porque a pessoa está combatendo a doença da ignorância. A doença do desconhecimento, do ignorantismo. Então é muito importante o processo de dar aula. Agora, falar em aula, eu vou falar agora do curso que eu vou dar, ainda esse ano, depois do Natal. Então, já tem 20 inscritos no curso até o momento, tá certo? De exatamente 9 cidades diferentes. Tudo do Brasil, não tem ninguém do exterior aqui. Agora, tem gente até de Novo Hamburgo, de Porto Alegre, de Vitória, de Florianópolis, e outra coisa, tem gente até de Manaus. Já são 20 inscritos para o curso. Olha, eu quero dizer para essas pessoas, vocês podem vir quente que eu estou fervendo. O curso já está preparado, nós vamos fazer um big de um kit, eu vou dar as 4 aulas logo com... vamos dizer, a cópia de cada aula, que são 4 verbetes sérios para as 4 aulas. Eu vou dar aula das 8 às 10 e das 14 às 16. Então, a pessoa vai ter 4 aulas de folga para o almoço e ela pensar o que ela vai receber. Agora, já no primeiro dia, nós vamos ver se já damos os 4 verbetes, tudo já escritinho, bonitinho, para a pessoa estudar, que ela pode levar para casa, fazer o dever de casa, perguntar o que ela quiser, fazer os questionários que ela queira. Eu acho que é o melhor jeito de ajudar aí no caso. Agora, quero dizer para vocês o seguinte, a primeira aula não é diretamente sobre a TENEPS, e a última aula também não é diretamente sobre a TENEPS. A segunda aula é diretamente sobre a TENEPS e a terceira aula também. Isso é de propósito para ver o que acontece antes, durante e depois nas questões da TENEPS. Quais são as consequências do processo da TENEPS? Agora, o nome do curso é Curso Avançado de TENEPS, que eu vou dar uns processos realmente que são um pouquinho mais avançados, que não tem tanto detalhe, e certos assuntos também lá no manual da TENEPS. De modo que eu estou com isso chancelando a minha condição aqui. Isso é uma aula a longo curso, ou seja, é um curso de longo curso. Ele é demorado, ele é emendado, é uma aula diária, 2 horas de debate. Agora vocês vejam, eu aí separei então 4 aulas dessa para fazer um curso específico, em 2 dias. Então nós vamos ter 2 tertúlias, entende? Em 2 dias. Então são 4 tertúlias em 2 dias, tá certo? Como é que é? Cada dia 2, de manhã e uma de tarde. Você quer falar? Pode ir em frente. Na página 38, na Sim. questionologia, a segunda pergunta. Você já estudou o assunto teaticamente em profundidade. Como que seria esse teoricamente? A primeira coisa, entendi, teoricamente e entendi. na vivência.
O negócio era pegar a novíssima gramática ilustrada lá do Sacconi e começar a ver como é que é o português, o que, que a pessoa não entendeu daquilo, ou o que, que ela não sabe. É muito difícil nós pegarmos uma pessoa que ela vai responder a todas as questões de gramática corretamente. Então, veja, isso do ponto de vista prático é muito importante. Nós conhecemos a maioria das coisas por vivenciar aquilo. Mas a teoria, às vezes, nós falhamos. Então, é muito importante a parte teática, entende, Cátia? Porque a pessoa chuta, porque ela aprendeu aquilo de ouvido. É igualzinho aprender música de ouvido. Mas na hora que precisa de especificar ou dar um nome para aquela condição, às vezes a pessoa tem problema. Agora, isso é normal. Se uma pessoa, por exemplo, já entende o processo gramatical 50%, ela já passou no meu teste. Eu acho que ela é ótima. Porque nós não somos obrigados a ter gramatiquice dentro do nosso conhecimento para a gente evoluir com as ideias. A gramática ajuda, mas nós não podemos ter gramatiquice, ou viver disso, ou ficar com mania de gramática. Entende como é que é? Mas agora, a gente tem que levar o processo mais ou menos a sério para ampliar o problema. Então, por exemplo, nessa variante gramatical, isso aqui é importante. Por quê? Acaba com muita repetição, a pessoa pode enriquecer o modo dela falar, usando expressões equivalentes. Esse que é a variante gramatical que eu chamo aqui. Agora, eu, às vezes, tenho uma certa liberdade que ultrapassa até mesmo esse acordo ortográfico que estão fazendo. Em matéria de hífen, por exemplo, eu estou tirando tudo aquilo de certas palavras, certas vogais que não precisam, que são excessivas. E que a pessoa vai ler, ela vai entender o que eu escrevi, porque não mudou nada. A pessoa lendo com aquela vogal ou sem, ela vai entender tudo. Então, para que a gente vai escrever? Eu acho que esse acordo ortográfico já é ótimo. Ele demorou demais a chegar. Mas acho que ele é muito pobre. Isso aqui tudo podia ser aumentado. No entanto, tem gente que é conservador, que é contra todas essas novidades desse acordo ortográfico. Isso é que é engraçado. Eu sou o contrário. Eu sou favorável à renovação da língua. Agora, outra coisa. O meu nacionalismo, ele é mais, vamos dizer, mais assim, menor, ou pequeno, ou diminuto, em relação ao nacionalismo dessas pessoas que defendem a língua demais. E muitos brasileiros que eu conheço têm uma opção de técnicos que eles defendem mais o português do que o povo de Portugal. Então, esse excesso também de superestima ou de supervalorização do processo da língua, da linguagem, da filosofia, da linguística, eu também não sou favorável, não. Mas agora, eu acho que eu já sou uma pessoa que já olho muito pelo processo de idioma. Eu defendo demais o processo de português. Você já deve ter percebido, mas eu não sou fanático com isso. Eu sou favorável às mudanças, às alterações para melhor, ao processo do aperfeiçoamento, ao problema do progresso, da evolução do idioma. Mas então, o que mais? Na página 37, existe a taxologia. Eu queria saber se no mesmo texto, vamos supor, um artigo, um livro, a gente poderia usar essas variantes. Pode. Agora, o problema todo é o seguinte, depende do texto que você está desenvolvendo. Conforme o texto, se ele permite uma certa liberdade na ação da escrita, ou seja, no grafismo, naquilo que você está fazendo, o problema da redação propriamente dita, aí você pode subverter as coisas todas através de renovação das expressões que você usa. Se você, por exemplo, vai usar sempre determinados temas e as palavras são muito rígidas, precisa ser sempre aquelas, às vezes tem jeito de mudar. Tem os equivalentes. Então, coloca o equivalente ali dentro. Mas agora, por exemplo, depende do texto. Aí é a pessoa que vai ver o que é. Então, você vai ver que eu uso, devido ser uma enciclopédia, e eu procuro colocar todas as variantes junto. Entende como é que é? Tudo.
Mas é que aí A variante, por exemplo. Variante é o nome que se usa, por exemplo, na numismática. Se tem uma moeda de metal, qualquer coisa, que ela tenha um defeito, aquilo é um variante, a variante da moeda. No selo, ou seja, na numismática, o estudo do selo, no selinho, se tem um defeito do selo, aquilo é uma variedade. Agora veja, isso é processo técnico da numismática e da filatelia, mas variante e variável, variedade e etc., em certos contextos pode ser a mesma coisa. Vocês estão começando a entender o que eu quero dizer com variante? Então, é bom a gente pensar isso. Eu estou dando bem um exemplo. Variante na numismática, que é a coleção de moedas, por exemplo. Coleção de dinheiro. Entende? Agora, a variedade na filatelia, no selo, é o processo postal. Agora, então, você vai ver aqui, ó. Na sinonimia eu falo variação gramatical, variante vernacular, variante vocabular, variedade vernacular, variante morfológica, termo flexionável, termo dispar, palavra diferente, palavras conjugadas, cognato, hibridismo. Eu estou mostrando tudo esse universo, como é que ele é, vamos dizer, multifacetado, ou tem outra palavra, multifacético, que é a mesma coisa. Você está entendendo o que quer dizer? Então, é muito importante a pessoa mexer na variante gramatical para ela ampliar o primeiro dicionário dela, que é o dicionário sinonímico cerebral. Se ela começar a trabalhar mais com as variantes, ela vai aumentar o dicionário cerebral de sinônimos. Se ela aumentar o dicionário cerebral de sinônimos, ela vai aumentar o dicionário cerebral de antônimos. Se ela chegar e aumentar os dois dicionários, ela vai aumentar pouco a pouco, o analógico, que é o das ideias afins. Agora, o que é que vem a ser isso? Isso é o mais importante em matéria de intelectualidade, mental somaticidade, erudição, a própria sabedoria, a cognição, o conhecimento da pessoa. Isso é importantíssimo. Então, é aí que a pessoa vai começar a entender o que é uma linguagem popular e uma linguagem erudita. Isso é preciso ser levado em consideração para a pessoa ler. Outra coisa, tem gente que eu conheço que tem medo de pegar determinados livros. Às vezes é um livrinho à toa, 110 páginas, mas ela tem medo. Porque às vezes o livro está tratando de temas, por exemplo, de filosofia, ou até mesmo de ciência, ou de psicologia mesmo, mas um pouco mais avançada, ela às vezes não entende bem determinadas expressões, e ela às vezes tem até preguiça de ver que expressão é aquela que ela não conhece. Então, quando a pessoa ela começa a ampliar essas variantes do modo de se expressar e comunicar, ela vai chegar a um ponto que ela passa o gargalo. Então ela não vai ter mais preguiça. Pelo contrário, isso vai incentivá-la, vai dar motivação. Ela vai ficar enfoguetada para aprender mais, para procurar mais, para ver mais. Eu quero dizer para vocês, eu aprendi isso a partir do meu preceptor lá, o professor Vicente Lopes Pérez, e nunca mais deixei. Eu criei um hábito ou um vício dessa condição. Tem livro que às vezes eu vejo que ele não vai dar nada para mim, a não ser uma ou outra expressão que eu quero ver como é que ele usou. Então, isso é muito importante. E outra coisa, a gente chega num ponto que você começa a ver aquilo também que os autores falham. Então você vai ver que todo dicionário é pobre. Nunca tem dicionário completo. Sempre está faltando alguma coisa. No dia de hoje mesmo aconteceu uma coisa dessa, é coincidência, né? Aquele negócio da sincronicidade. Eu dei aí a palavra, como é que foi? Você lembrou ou não? Se você não anotar, você não lembra. Subsunção, tá certo?
Agora, o que é que vem a ser subsunção? Tem alguém aí que sabe o que é isso? Pois é. Você sabe o que é subsunção, não é isso? Você já estudou lá. Agora veja, ó, tem um aqui que sabe. Agora, você já achou qual é a datação da etimologia de subsunção? Não tem. Eles não acharam até agora. Esse dicionário, todos que nós conhecemos, não fala quando é que isso apareceu. Agora veja, o que é a subsunção? É quando você tem, por exemplo, uma ideia, ou uma condição, ou até uma palavra, alguma coisa, que você vai inserir numa coisa maior. Então, aquilo que é de um determinado nível, fica um pouco maior, aumenta. Então, eu quero falar subsunção para o Loche, porque eu vi que ele não levantou a mão, quer dizer que ele não sabe o que é isso. E o meu negócio da subsunção é justamente proexológico. Sabe como é que é? A subsunção proexológica. O que é? É a pessoa que é o proexista da programação existencial, veja bem, que ela tem que se inserir na Max Proex. Então, a Proex, ou a auto-Proex da pessoa, que ela vê que é uma Max Proex, que é uma Proex grupal, ela tem que fazer uma subsunção. Vocês estão entendendo o alcance dessa ideia, como é perfeito, lógico e racional? Então, esse verbete, que é a subsunção, eu já tenho ele escrito, mas eu ainda estou enriquecendo alguns dados dele. Sabe? É a subsunção proexológica. Essa você não tem lá. Essa não está lá. Ó, para você. Então, vocês estão entendendo o que é. Agora, veja. Depois vocês vão ao dicionário, vejam bem o que quer dizer a palavra e vê bem se isso tem relação com a Proex da pessoa e a Proex grupal. Vê se, a hora que você pega a sua auto-Proex e ela é inserida dentro da Max Proex, que é a Proex grupal, é uma subsunção, não tem saída para isso. Eu não vejo jeito. Agora, a subsunção, ela é muito usada, às vezes, dentro de processos, principalmente da filosofia, para mostrar o que é que alguma coisa entra na outra, para ampliar aquela condição. Agora, para nós, onde é que vem a importância disso, eu acho? É que nós estamos na CCCI, ou na Cognópolis. Eu já falei aqui, não sei quantas vezes, ô Kátia, você sabe disso, que nós temos uma Max Proex, quer dizer, uma Proex de grupo. Então, a subsunção tem que vir, seja do exterior ou de Assunção, né, no Paraguai, né, porque vocês estão mexendo em Assunção, né? Ou seja, de onde for, a percussão ou repercussão vai ter que entrar a subsunção do problema da Max Proex. Agora, não é só aqui na Cognópolis de Foz do Iguaçu, mas em qualquer Cognópolis, entende? Em qualquer CCCI. Então, vocês estão começando a entender o valor da gente começar a entender as coisas. Eu já usei a palavra subsunção em outras coisas. Mas agora, o que eu quero é justamente nesse ponto, que isso aí está nas minhas anotações há muito tempo. Agora, eu às vezes fico esperando um sinal, para ver a hora que eu entro com isso. Qual foi, Paulo? O sinal, por incrível que pareça, eu estava lendo um livro, quando apareceu a palavra subsunção, a coisa mais rara que tem. Alguém já leu essa palavra aí? Pelo menos leu em algum livro? Pois é, aí, ó. É muito raro. O negócio não é fácil. Então, eu falei assim, agora já está na hora de eu entrar na subsunção, porque o povo já está usando mais, tal, vamos ver como é que fica. Agora, eu tenho várias reservas de mercado guardadas, sabe como é que é? Para ver o que a gente faz oportunamente. Mas essa, por exemplo, vocês vão ver a lógica disso. Uma outra coisa. E eu falei isso aqui hoje. A maioria de vocês, eu não sei quantas pessoas tem aqui. Quantas tem? Tem umas 80, 90, 100 pessoas. Por exemplo, dessas 100 pessoas, tem aí 3 ou 4 que já ouviram falar nisso, talvez. 97%, ou seja, 97 pessoas, estão ouvindo subsunção pela primeira vez.
Vocês nunca mais vão esquecer isso. Vocês vão esquecer até a palavra, não é, Rosa? Mas vocês não vão esquecer a expressão, a conjuntura, a estrutura, o que nós estamos falando a respeito da ideia em si. Entende? Para vocês hoje, vocês foram agraciados nesse dia de eleição com a eleição de uma neo-palavra, um neo-vocábulo, um anel-verpom para vocês, tá certo? Dentro do processo de já inserir essa subsunção dentro do processo da proexologia, já é um anel-verpom para a maioria. Está claro para você aí, Roberto? De modo que vale a pena a gente pensar. Tem 111 pessoas, viu? Então, quer dizer que é mais de 100. Agora veja, isso é didática. Isso é pedagogia. Isso é Tales. Vocês não vêm me dizer que eu estou fazendo consolação. Eu não falei nada de emoção aqui nisso. Uau. Nada. O problema é de esclarecimento. Esclarecimento chama-se elucidação. Clarear as coisas. Em inglês o nome é clarificação, ou seja, clarification. A gente pode dizer então que todo mundo que veio para cá nessa migração aqui para a CCCI passou por esse processo de substituição? Vai ter que passar, não passou não. Vai ter que passar. Eu acho que não passou, porque tem muita gente que custa aderir, né? Agora veja, na hora que a pessoa já começa a trabalhar numa IC, já mostra que ela já está, aquele voluntariado, né, já levou a pessoa para isso. Agora, uma coisa muito estranha, é a hora que a pessoa quer entrar em 3 ICs simultaneamente. Aí já começa a bater o pino, que ela já ficou um pouquinho afobadinha na história. Se diga com calma, porque senão fica aquele cara lá que são os políticos do Brasil, né? Um pé em cada canoa, afunda ele e as 2 canoas. Naufraga. Mas, doutor Roberto. Essa questão do subsunção... Escuta, você já votou? Já votei. Então você pode falar. Essa questão do subsunção é interessante, tem um conceito que é a subsunsor, que é da aprendizagem significativa do Alzubel, que ele fala exatamente desse processo da pessoa adquirir uma palavra nova, ela se insere num contexto maior. É isso. Isso aí que é... Agora, você está de acordo com o processo da bem Proex? pertinente. Ficou. Em cima do lance. Ficou uma boa ideia. Pois é, eu já tenho isso há muito tempo comigo para entrar na história. Agora, essa questão do subsunsor é interessante para o estudo do dicionário cerebral. Pois é, porque uma palavra sempre entra se encaixando numa outra. Isso. E outra coisa, o subsunsor aí no caso é aquele negócio da palavra que não engavetou bem, não fechou a gaveta. Então, o processo da retenção, a gente tem que levar isso em consideração. Isso, então, o subsunsor, ele é muito importante dentro do processo da holomnemônica, da memória pessoal. Mnemônica e pensenologia, né? Isso. Perfeito. 36, crescendologia, o crescendo, hipografia, holografia. Hipografia e holografia. Hipografia é a escrita pequena, né? Ou pobre. E a holografia, no caso, é ampla, a escrita mais ampla. Por isso tem, até a palavra holografia tem várias acepções. Pobre é pobre porque é popular, ela é pobre, porque por exemplo, uma expressão ou um texto que você vai ver que é muito ainda engatinhante, que está começando, uma expressão ou uma redação primária, você vê logo. Entende como é que é? Agora, lembre-se que eu estava falando aí, ainda ontem mesmo estava falando sobre o processo das, vamos dizer, as pragas da linguagem que eu tiro fora, né? Aqueles excessos ou qualquer coisa, são 29. Isso também mexe com o processo das variantes. Se eu, por exemplo, tiro 29 problemas desses da linguagem e procuro diversificar determinados sinônimos, eu ponho outro sinônimo no processo, eu enriqueço o modo de expressar
o meu pensamento. Agora, ele fica, é lógico, um pouquinho mais difícil para o leitor. Mas essa dificuldade, eu estou criando uma crise de crescimento. Eu estou ajudando o leitor. Então, por exemplo, aquela pessoa que só tem a hipografia, que ele escreve de uma maneira muito paupérrima, pobrezinho para escrever, ele não faz a crise de crescimento na cabeça dos leitores. O bom autor, ele é um criador de crises. Ele é um gerador de crises. Porque senão, o que adiantou? Não houve nenhum enriquecimento, não houve aquela, vamos dizer, uma contribuição para ampliação da acuidade ou hiperacuidade ou inteligência de quem leu. Mas eu achei interessante que o senhor se antecipou ao acordo ortográfico da língua portuguesa. Não, mas eu já passei a esse acordo há muito tempo, né? Pois é. Devido ao processo, por exemplo, dos hífens. O senhor retirou o hífens? Sabe por quê? Eu não tolero esse negócio de colocar uma letra a mais dentro daquilo. Aquilo parece um processo de excrescência cancerígena. Vem aquele negócio a mais para quê? Então, por isso que eu tiro determinadas vogais, né, do processo. Isso. Agora, professor, se eu faço um dicionário, um acervo de valores, temas éticos, assim, eu posso chamá-lo de dicionário axiológico? Pode. Pode. Mas veja, é necessário você ver se isso é o ideal ou o mais importante para o dicionário. Por quê? É necessário pensar se não é o caso de ampliar o meaning, o significado daquilo que está no texto do dicionário. A axiologia é o eixo, é a base, é o substrato, é o megafoco, é aonde dói. Isso. Mas veja, às vezes é preciso de ver na expressão toda o processo, por exemplo, ético, moral, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido. O deontológico na história, às vezes é maior. Você sabe, o deontológico é mais do que o ontológico, no caso. Ou da deontologia, né? Então, talvez é o caso de pensar nisso. Eu estava colocando agora, a axiologia não há dúvida que é. Agora, outra coisa. Você está certa de colocar o termo, independente dele ser uma expressão da linguagem erudita. Dicionário, já em si, ele já é da linguagem erudita, se o dicionário é bom. Se o dicionário é um mini dicionário, é um dicionário popular, é um dicionário regionalista, é um dicionário de gíria, é um dicionário de insulto, isso é outra coisa. Mas agora, o dicionário em tese, o grandão, o sério, mesmo que seja de idioma, ele já é da língua culta. Você está entendendo? Sim. Você, desde que lançou um dicionário, você mexe com a linguagem culta, erudita. Isso não tem jeito de fugir disso, não. Sim. Está entendendo? Então, você está correta quando fala em dicionário axiológico. Aí coloquei como subtítulo, assim, tipo, o mais atual acervo lexical de valores. Ou acervo lexical ético. Mas é preciso de ver valor e ética. Preciso examinar isso aí. Para ver o que é que fica mais definido. Entende? Sim. É duro arranjar um título e um subtítulo para um amount, um acervo de ideias mais ou menos dentro da mesma linha de conhecimento. É muito difícil. Obrigada. Mas está bom, você está no caminho certo. Aldo, você estava discutindo aqui a crescendologia, falando de hipografia. Sim. Eu estava lembrando que na sindromologia, uma sugestão poderia botar a síndrome da hipergrafia, que é aquela compulsão por escrever, a logorreia. É a logorreia. Exatamente, o Diário de Ariel, por exemplo. Isso. E eles acham que tem relação com o processo bipolar ou a epilepsia do lobo temporal. Então, essas pessoas que têm compulsão por escrever cada minuto... Rosa, põe aí para nós. Hipergrafia. Síndrome da hipergrafia. É uma boa. Obrigado. Muitas graças, valeu. Agora, quem é que está aí com o microfone? Se é que tem um microfone solto por aí, ou é só esse aqui? Como é que é? É só esse?
Ah, então tá. Agora, ó, de modo geral, aqui vocês vão ver os reflexos do processo da variante dentro do detalhismo. Dentro da sinergismologia, nós temos o sinergismo intelectual. Dentro da tecnologia, nós temos a comunicação oral, a comunicação escrita, a comunicação digital, a técnica de escrever, a grafotécnica, a grafotecnia. Olha só. Técnica de escrever, grafotécnica, grafotecnia, são 3 coisas mais ou menos equivalentes, tipo variante. Entende? Eu estou mostrando aí dentro mesmo os próprios exemplos do assunto. Vamos em frente. Eu consultei lá para ver o que era a subsunção, se incluir em algo maior, né? No caso da PROEX, a subsunção da PROEX, uma Maximorex seria uma subsunção. Seria também. Que se inclui em algo maior. Sei, mas a coisa mais séria é a AutoProex que entra na MaxProex. AutoProex. Por causa do processo grupal. O que interessa para nós mais é isso. Agora, veja, na hora que tem uma subsunção proexológica dessa que eu estou falando, você está mexendo com uma pessoa junto com outras. No que você está falando, a Maximorex é a pessoa consigo mesma. Ela não saiu do egocentrismo dela. Ela ficou dentro do ego. Você entendeu aí o livro? A AutoProex, ela passou para o MaxProex, que é a Proex grupal. Então, é uma subsunção muito mais ampla, muito mais profissional, mais evolutiva, mais cosmoética, mais cosmofisiológica. Agora, para ela concretizar isso, qual seria o pulo do gato aí, senhor? Eu acho, por exemplo, uma pessoa que começa, aquilo que eu falei, ela tem que entrar no voluntariado de alguma IC, começar a funcionar lá dentro, e ela expandir o trabalho dela. Aquele livro que ela for publicar vai ter conotação com essas ICs, inevitavelmente. Entende? A maioria, por exemplo, que veio para cá e começou a trabalhar, mesmo as pessoas que escreveram o livro, tem algumas que têm relação, por exemplo, com o CAEC. Isso já é a MaxProex, nós estamos dentro disso. Tudo aí já está dentro. Agora, onde a MaxProex se manifestou em primeiro lugar foi no Instituto. Com as coisas todas que tinha, os livros que foram publicados pela editora do próprio Instituto, aquela coisa toda. Entende? Agora, hoje, a coisa já caminhou. Nós já temos uma editora, daqui a pouco nós vamos ter uma rádio, já mais chegada com a gente. Isso tudo faz parte do processo da MaxProex. Esse processo... Agora, a maior prova da MaxProex vai ser a instalação aqui da Cognops, a hora que nós tivermos aquela entrada, o pórtico do bairro, a Vila Consciência, o centro cultural aí, entende, da holoteca e outras coisas mais nesse sentido. Esse é um caminho. Agora, todo esse processo, parece que é inédito no planeta, né? Não sei, tudo o que está... Algumas coisas aí eu acho que são inéditas. Uma delas que eu quero escrever lá, logo na entrada do tertuliário, é esse. Primeiro debatódromo do planeta. Não é? De propósito. Isso a gente põe do lado esquerdo. Agora, do lado direito, nós vamos colocar princípio da descrença. Não acredito em ninguém, nem em mim. Logo na entrada. Hoje eu estive lá vendo, sabe, todo domingo eu vou lá para ver, porque não tem ninguém, né? Então eu subi, examinei em cima, já tem o piso já em cima, já estão começando a ter o piso nas escadinhas lá, sabe, do anfiteatro propriamente dito. A situação está séria. Aquela cúpula com amarelo, vendo de longe... Não, agora a cúpula, eu também estive examinando a cúpula aí essa semana, ver de longe mesmo, realmente. Mas ela ainda não ficou amarela, está branca. Já falaram que é um espremedor de laranja. Agora, veja, eu vou relacionar todas as piadas que aparecerem sobre o tertuliário e vou um dia trazer tudo aqui.
Vai ter gente escatológica que vai falar outras coisas. Esse negócio amarelo faz lembrar outras coisas. Então, eu estou esperando que as piadas apareçam. Quando vocês souberem, me falam, dê por escrito que eu vou relacionar as piadas todas. O espremedor de laranja, eu quero ver se tem algum bem parecido com... que assim serve... Não, o problema não é só esse. Serve de miniatura. Olha, foi compactado. Agora, veja, é espremedor de cérebro. É isso que eu vou falar. Quando aparecer a piada, eu falo assim, você esqueceu. Você não tem uma laranja acima do pescoço, você tem uma bola chamada cérebro. Então, é espremedor de cérebro, Tertuliário. Tá certo? Desde já, vocês já ficam sabendo. Para essa, eu já dei uma resposta, né? E as outras que aparecerem, nós vamos ter resposta para tudo, na ponta da língua. Pode falar. De dia, dá para ver o Tertuliário de antes do quebra-molas. Bem distante. Porque... Não vê de lá de cima, vê de vários lugares. A turma já me mostrou. Agora, eu já vi de 2 lugares. Hoje mesmo, eu fui votar. Na hora que eu voltei da votação, eu vi lá a cúpula branca aparecendo. Vê uma partezinha. É interessante. Enfim, de qualquer maneira, o amarelo já mexeu com vocês e vai mexer com muito mais gente. Aqui em Foz, ao que me consta, não tem nenhuma construção amarelada. Não amarelaram nada até o momento. Eu garanto para vocês que depois do Tertuliário vai aparecer uma porção. Vocês podem esperar. Professor Valdo, eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com algumas tertúlias atrás, que o senhor falou sobre a diferença do acoplamento áurico e assimilação simpática. E eu tinha uma ideia assim um pouco diferente do que o senhor falou e também fui ver no projeto a diferença do acoplamento áurico e da assimilação simpática. Sim. Então, pelo que o senhor falou nessas últimas tertúlias, que o acoplamento seria uma coisa mais profunda, né, que a pessoa teria mais condições de perceber o outro, e a assimilação seria uma coisa mais efêmera. Escuta, vamos então ver se vamos interpretar tudo falando uma porção de coisas sobre o assunto. Assimilação simpática é um processo da pessoa consigo mesma. Está claro isso ou não? Mais ou menos. Ela assimilou. Ah, sim, de fora para dentro. É de fora para dentro, centrípeto. Uhum. Agora veja, acoplamento áurico. O negócio é muito mais complexo sob esse aspecto. Por quê? Já entra uma outra pessoa. Por exemplo, na assimilação, você pode assimilar de uma árvore, de uma pedra, de um ambiente, de um objeto, de um livro. Tá certo? Agora, lá no acoplamentário, é pessoa com pessoa, ou consciex com consim. A coisa, então, fica um pouco mais complexa. Entende? Mas para o indivíduo, o que é mais importante? É a desassimilação. Então, veja, ele assimila, mas é preciso perguntar, ele desassimilou? Porque você fazer o acoplamento, você acaba cortando, você desacoplamenta, você se destaca. Mas agora, por exemplo, você chega lá e vamos colocar primeiro o acoplementar na frente, depois a assimilação, depois a desassimilação. Você está entendendo? Entendi. Essas 3 coisas, acoplamento, assimilação, desassimilação. Então, vamos entender. Nós chegamos no acoplementário. Você vai olhar a pessoa, vai fazer o acoplamento energético com ela, áurico. Você vai envolver a pessoa junto com você. É impossível você fazer isso sem assimilar. Sim. Tá certo? Agora veja, a pessoa vai embora. Agora, então a gente pergunta para você, você desassimilou? A energia ficou às vezes com você, foi embora. Parte. E você ficou com ela. Então, a terceira condição é a mais séria, que é a desassimilação. Então, a assimilação ela é importantíssima devido à segunda parte dela, que é a desassimilação. Assim, é importante vida diz assim. Entendi.
Porque se você ficou só assim, você vai dar com os burros na água, o negócio vai te dar na cabeça. Aí é que vem os problemas dos processos energéticos e etc. Tal. Você sabe como é que é, né? Não, agora ficou mais claro. Entende? Okay, obrigada. É isso. Sr. Valdo, só para complementar aí, eu posso assimilar sem acoplar? Ou para assimilar é necessário acoplar? Depende se é uma assimilação de pobre, pequenininha, superficial, você só pegou assim, tangenciou o processo. Você não levou com você não envolveu aquilo. Agora, o acoplamento propriamente dito, para ter resultados fenomênicos, é preciso de ter um processo mais profundo e na raiz, na estrutura do fenômeno. Senão não adianta. E outra coisa, aquilo caminha muito mais. Que é aquilo que eu falo para vocês, por exemplo, através do acoplamento áurico, uma pessoa, por exemplo, ela vai ter a vidência facial, ela vai fazer assimilação muito séria, aquilo aumenta a clarividência dela, vai chegar num ponto, por exemplo, que ela vai ver, em vez de ver só a pessoa, ela vai ver a Dimener, que é a primeira dimensão, a dimensão energética, e aquilo ali, daí a pouco, começa a dar problema de clarividência até a distância, ela pode ver uma paisagem em cima da pessoa, e outra coisa, através daquela paisagem, ela pode sair daqui, pelo mental soma, e ir na paisagem. Isso é a clarividência viajoura. Então, veja, é um encaminhamento enorme. Agora, só uma assimilação simples, nem sempre ela permite isso. Ou a gente poderia até falar, isso não é possível. Quase sempre. Entendeu como é que é? Para ser, é necessário que haja o envolvimento, que haja um processo de sedução, que haja um problema de casamento, de afinidade, de rapport, de empatia. Senão não é possível. É claro que o senhor colocou uma visão mais ampla em cima dos dois, mas... É o que interessa, que é a cosmovisão, para nós não ficarmos só numa monovisão superficial do primeiro plano. Você tem que ver o segundo, o terceiro, o quarto plano, o último plano, o horizonte infinito. Porque aquele básico você acopla e depois pode assimilar ou não. Esse seria o básico. Né? Pois é, agora a pessoa depende dela. Agora, depois que a gente conversar isso tudo, você pensa num pós-fácil. Qual que é o pós-fácil? Tem um fenômeno que é o pós-fácil de tudo isso. A desassimilação. Não. É o encapsulamento energético. Encapsulamento da própria pessoa. Esse aí está por cima de tudo isso que eu falei. Se uma pessoa consegue encapsular, ela liquida com o assunto, ela não só desassimila, ela faz muito mais do que isso. Então é muito importante. Agora, uma pessoa que joga sabendo encapsular e desencapsular, você está entendendo? Assimilar e desassimilar fica até pequeno. Então pensa nisso também, que é o processo lá do fenômeno ainda mais avançado. Então, Roberto. Professor, você podia fazer uma confrontação em relação à síntese e detalhismo, assim, no texto, na hora que a gente está trabalhando no texto, porque às vezes a gente trabalha com a síntese e a gente... Existem detalhes que são imensos. Exato, mas a síntese deixa uma abrangência. Tamanho, que detalhe é sempre minúcia, pequenininha. Sim. Em tese, um detalhe é uma minúcia. Às vezes é uma síntese, às vezes representa... É uma síntese, mas, por exemplo, uma síntese pode ser enorme. Exato. Então, por exemplo, eu vou dar um detalhe. Como é que... A física hoje tem um detalhe muito importante, chama colisor. Ele tem 27 quilômetros. Mas é um detalhe para mim. O que você acha? Chato, né? Colisor, 27 quilômetros. Redondo, mas é. Né? Mas no, assim, então, tamanho não é documento em matéria de detalhismo, tá? Estou só lembrando. Mas no sentido assim do texto, né? De manter a concisão do texto. Por exemplo, aqui o verbete. Olha, então, é importante, mas agora o processo da concisão é o que eu já mostrei, por exemplo, no Mega Pensando Trivocabulário, que é uma síntese das mais difíceis que tem, que é a última síntese que você faz. Tá. É muito difícil fazer uma síntese de uma palavra só, que se lia uma palavra singular, é a singularidade.
mas ela não expressa muita situação, e nem com 2 palavras. Agora, com 3 a coisa muda de figura. Com 3 você pode fazer ali elisão. Você pode cortar uma opção de coisa. Com 3 palavras, às vezes você está falando 5, 6, em 3 palavras só. Agora, com 2, isso já é muito difícil. Entende? Agora, com 3, a coisa já começa a ficar. Então, em matéria de síntese, o trivocabulário é muito importante, o megapensene. Tá. Que referencial principal você usa para, nesse limiar, entre estender mais para um detalhismo no texto ou não, uma coisa boa que você podia, aqui, uma coisa boa que você podia entender, as minhas técnicas, seria examinar a frase enfática. Que ela é das mais difíceis que tem para fazer uma síntese. Examina essa aí para você ver. Você já notou que as frases enfáticas que eu faço, essas da enciclopédia, que são trabalhadas, elas não sobram letras no fim. Elas têm sempre 4 linhas, não sobram letras, e elas são italicizadas naquilo que é mais importante. Olha essa aqui. Ela é terrível, veja. Ela não tem letra no fim. E outra coisa, se jamais, ou pelo menos na maioria, você não vai encontrar nas frases enfáticas partículas de 2 letras. O di, o do, você não vai encontrar isso no fim da linha. Então, isso é que eu chamo de síntese braba. Então, vamos entender essa. O emprego de variantes gramaticais enriquece, foi a primeira linha. Não somente o idioma, mas também a comunicabilidade da consciência ilustra e os múltiplos. Depois vem dicionários cerebrais de autores e leitores. Isso aqui é uma técnica praticamente da versificação. Ou, se você quiser, da metrificação. Eu não estou fazendo poesia, eu estou fazendo ciência. Mas usando toda a técnica de metrificação, se você for olhar bem. Você entendeu? A frase enfática é assim. Examina depois o que é que eu falo de frase enfática. Eu já escrevi sobre isso, tem muita coisa aí falando e tal. E olha lá também no verbete que eu estou falando de frase enfática. Aí vai te dar muitas ideias sobre o que eu acho de síntese e como é que se faz a síntese. Pega o megapensene, olha lá meus livrinhos. Olha os tipos de megapensene que tem agora. Eu preciso de trazer, mas é que é muito difícil. São as 200 técnicas do megapensene. Isso aí é que vai favorecer você. Isso que você está querendo são as 200 técnicas. Quando é que você vai trazer? É um tal negócio. Elas estão prontas. Mas como? É um monte de... Seria um outro curso, né? Mas será que vai ter espaço, esse espaço mental que eu estou falando? Para mim, eu tenho, eu faço. Vocês acham que vale a pena falar sobre megapensene? Eu daria, assim, o megapensene de modo geral, a partir das 200 técnicas. Pelo seguinte, é um monte de página que a gente tem que imprimir para dar para todo mundo. Isso é um folheto. Como é que a gente faz? Esse é um curso. Vocês querem que dê esse curso? Levanta a mão, quem é que está favorável? Vê se é a metade, vê se tem mais de 50. Tem mais de 50 aí. Tem? Tem. Você acha? Não, você está chutando. Não, conta aí. Conta. Levanta a mão quem é que acha. Se tiver mais de 50, a gente dá o curso. Não, agora tem uns que levantaram a mão, não valeu. Tem, né? Já deu 50, então acabou. Deu, então, mais quase 60. Então, oportunamente, no ano que vem, eu dou o curso. Agora, vocês se preparem. Olha, isso vai ser o corolário de tudo isso que eu estou fazendo sobre conformática. Porque o negócio é terrível. Eu nunca publiquei isso, não. Tá certo? Ele é inédito. E é um pequeno livrinho, é um folheto que eu tenho. Agora, junto do processo, eu vou ter que colocar. O que eu quero dar para vocês são as 200 técnicas. Entende? Vai ser o que vai aparecer. Agora, o megapensene eu vou explicar o que é, como é que é, a gente traz. E outra coisa, ainda tem livro disso aí para vender, né? Eu acho que ainda tem, né? Megapensene. Porque na ocasião vai ter que ter alguns, né? O povo tem que ter isso na mão. Para ver como é que funciona, senão ninguém vai entender. É preciso saber se o Marcos tem,
Se tiver 100 pessoas, se ter pelo menos 100 exemplares dos livrinhos. E outra coisa, é preciso de ver também o processo, se eu vou precisar de imprimir um livreto, talvez, ou um opúsculo sobre as técnicas. Porque o negócio é muita página. Hein? A gente publicaria, já daria só no curso. A partir do curso. Porque senão o povo vai achar que eu sou louco. Gente, eu dando o curso, vocês vão me entender um pouco mais. Já faz porque sem o curso, se eu lançar um negócio desse, o povo vai me lutar. Com o valor do curso. Vocês já pensaram 200 teclas para mexer com só um tipo de jogo de palavras? Você sabe como é que chama o jogo de palavras, não? O nome é facécia. Olha aí, o que é facécia? Então, veja, muita gente vai falar que eu sou facético, ou da facécia. O que é que está falando? Fala alto aí para nós. Onde é que está o micrófono? Tem um micrófono lá atrás. Qualidade ou modo facecioso. Sim, modos mais? De faceto. O que mais? Está errado, está faltando. Frases ou modos de quem é faceto, qualidade de faceto. Certo, o que mais? Xisto, distes, ato gracioso. Sim, está chegando. O que mais? Faceto é a mesma coisa. É o cômico, é o humorístico. Humorístico. Mas não é só isso. Facécia. Facécia. Jogo de palavras. Jogo de palavras não chegou ainda. Pois tá ruim isso aí. Joga fora esse negócio. Me conta, isso aí é aquela... Vem cá, tem aquela enciclopédia que não presta aí da informática, vocês sabem qual, né? Aquela da atriz, da cara da atriz. É Encarta. Não é Encarta isso aí não, né? Não. Então tá. Porque a Encarta está cheia de erros, né? Vocês sabem, cheia de bobagem, cheia de omissões, cheia de defeitos. Essa não vai. Xisto, dito. Eu tenho que defender o português com o negócio aí. Mas olha, é também jogo de palavra, tá certo? Quando você mexe com o processo da palavra, é uma facécia, querendo ou não. A base toda é por aí. Já que estavam falando espremer cérebro, né? Você então, você se acalma, até o início do ano que vem, nós vamos dar o curso, e no curso você vai guardando suas questões todas para nós brigarmos aí, tá certo? Agora, vai ser bacana, mas olha, eu acho que eu vou espremer demais a laranja da cabeça de vocês. O negócio não vai ser fácil, não. Gente, são 200 técnicas para fazer 3 palavras. Outra coisa, eu vou gostar de dar o curso para pegar as impressões e as críticas de vocês, porque ninguém nunca leu isso que eu escrevi. Está comigo há muitos anos, foi assim que eu consegui fazer. Eu tenho, se a gente for trazer o dicionário, são 12.000 megapensêmetros de vocabulário. Se a gente fosse publicar, tinha que publicar as 200 teclas e os 12.000. Isso é uma loucura. Então, a primeira coisa, eu vou falar com editais, e editais falam assim, então vamos ver quem é que vai para o curso para pagar o livro desde já. Vocês vão ver que eles vão falar isso. Vocês topam? Então, vamos fazer. Agora, eu vou ver se eu limpo um pouco dos 12.000 para diminuir um pouco, né, para não criar tanto problema, porque senão vai dar muito problema na cabeça de todo mundo. Passar, talvez, para quanto? 8.000? 10.000? Eu estou falando 12.000, vocês estão pensando que eu ia cortar muito, né? O negócio é só um pouco, talvez. Vamos ver, né? Por aí. Mas então, o que você manda? Psicometria é a mesma coisa da assimilação simpática? Não. Não. A psicometria, você faz uma clarividência tendo contato com alguma coisa. Um objeto, uma pessoa, um ambiente, entende? É um pouco diferente. Uma outra coisa,
A síntese, falando aqui, ó, porque o Roberto está perguntando sobre síntese. A síntese da psicometria é a alma das coisas, o espírito das coisas. Então você veja bem, você entra no espírito da coisa. Entendeu o que quer dizer? Então, é muito mais do que assimilação. É mais complexo ainda. É mais complexo porque é uma assimilação clarividente. É a clarividência. A clarividência é uma coisa complexa. É muita coisa que você pega ao mesmo tempo. Por exemplo, numa clarividência eu posso chegar aí no Eliel, que não tem retrocognição, e eu vou ter retrocognição que ele não teve. Uma vida anterior dele eu vou saber, sendo que ele não sabe, ele não lembra disso. Ele tem lá na memória. No entanto, eu sou capaz de assimilar isso. Você entendeu? Essa assimilação é a clarividência mais avançada. Que seria a psicometria, no caso. Até um certo ponto seria a psicometria. Mas veja, a psicometria que o povo, de modo geral, quer falar, é a hora que você tem afinidade ou rapport. Você estabelece uma conexão com algo e você assimila a coisa para saber o que é aquilo. Então você entra na alma das coisas. Coisa que estão falando é o universo. Então você seria, o que eles querem dizer com isso é o seguinte: você entrou no espírito do universo, você entrou na alma do universo, você entrou no núcleo da realidade. Núcleo da realidade. Entendeu? Entendi. Então é diferente. A expressão, ela significa um universo maior, mais profundo. A cosvisão é muito maior dentro da psicometria. Entendeu? Entendi. Agora, ó, psicometria é uma coisa que ela acontece demais espontaneamente com a maioria das pessoas. O certo seria eu falar, para toda pessoa já aconteceu alguma coisa. Mas ela não percebe que ela é uma... Todo mundo, em tese, é psicômetra. Você entendeu isso? Entendi. Então, por exemplo... Uns mais e outros menos. De algum modo. Alguma coisa tem. Porque todo mundo é médium, todo mundo é sensitivo, todo mundo tem parapsiquismo. Agora, essa parapercepciologia da psicometria, a pessoa sente aquilo, às vezes sente, mas ela não raciocina. Ela sente, ela tem o sintoma, ela tem a sensação, ela se apercebe, mas ela não tem uma percussiência lógica, racional daquilo. Entendeu, não? Então ela não tem autoconsciência do que ela está sentindo. Tem muita gente assim, você sabe disso. Então, no caso da psicometria espontânea, ela é quase que instintiva. Entende? E a pessoa não percebe. Agora, com o passar do tempo, quando a pessoa vai desenvolvendo a psicometria, ele vai ver que já havia muitos episódios de psicometria na vida dele que ele não percebeu o que era. Aí, a pessoa vai entender o que eu estou falando. Você está entendendo? Estou entendendo. É por aí. Outra coisa, existe muito livro sobre psicometria aqui. Tem um autor que é melhor do que os outros, tem tudo aí na holoteca, tá? Se te interessar estudar o assunto. Me interessa. Obrigado. Oi, Léo. Sr. Valdo, eu queria traçar uma seguinte dúvida. Dentro da escala evolutiva, o ser conscienciólogo e o estar conscienciólogo seria uma espécie de subsunção intraconsciencial? Depende, né, do que é que você vai considerar do ponto de vista evolutivo entre as dimensões. Porque o problema todo é o seguinte, eu te pergunto, quando é que ser conscienciólogo é mais importante? É quando o conscienciólogo é consciência ou quando ele é consciente? Eu acho que eu te amarrei agora, te coloquei eu te encantoei. É a consciência. Minha resposta para você é a consciência. Ele é, de fato, evolucionado como consciência. Ele passa aqui e ele vai ser temporariamente evolucionado. Mas veja, ele não vai ter, como nenhuma pessoa tem, a recuperação de todos os cons magnos do jeito que precisa. Para mim, quem já consegue recuperar todos os cons magnos é só serenão. Isso aí, ó, é uma das coisas, viu? Para você é muito importante o processo da ProEx. O problema da evoluciologia, no caso. Você entendeu isso que eu quero dizer? Então veja, a coisa mais séria, Eliel, é qual é o nível máximo de acuidade
de awareness, de despertamento, de lucidez daquela consciência. É quando ela é consciência. E você está de acordo comigo? Sim. Então acabou. Agora, então, até o evoluciólogo, como ele, quando ele renasce, ele não tem recuperação de todos os cons, as unidades de lucidez, ele não é 100% ele. Ele vai chegar aqui, ele vai ser só uns 90%. A média de uma pessoa que é genial aqui, quando ela recupera todos os cons, a meu ver, pelas coisas que eu já estudei, já vem algumas décadas, é só 75% no máximo. Agora, o evoluciólogo, ele deve chegar a 90% disso. Mas ele é só 100%, ele, como consciência. Por quê? Por causa da genética, por causa da biologia, por causa da matéria, por causa do corpo. O soma bloqueia tudo, isso aqui é terrível. Esse processo nosso, isso. Então, por exemplo, se o meu raciocínio está correto, no fato de eu estar na condição de consim, o máximo que eu consigo é estar conscienciólogo. E não ser conscienciólogo. Ele só é do ser como consciência. Você agora entendeu? Entendi. Agora veja a lógica disso. Pondera bem, não vai no meu bico. Pondera bem. Você tem que ter uma visão, cosmovisão, para ver a situação toda. Olha as repercussões disso. Então, por exemplo, para nós, o que seria melhor? É você conversar com o transmentor consciex ou transmentor consim? Agora, todo mundo vai querer conversar com o transmentor se ele aparecer ali na rua. Mas isso é outra coisa. Faz concessão. Entende? Entendi. Mas você entendeu? Entendi. Nós temos que lembrar o seguinte: uma consciência, se ela se manifesta, mesmo que seja diretamente pelo psicossoma, é muito melhor do que uma consciência que se manifesta pelo som. Isso é regra, que não tem exceção. Agora, o serenão, a gente levanta a hipótese. Pode ser que com ele, dependendo do nível dele, isso já foi superado. Sr. Waldo, então, assim, quando eu vim fazer a pergunta, eu estava com uma ideia. E aí, quando o senhor trouxe de novo, a coisa é outra. Eu nem imaginava. Faz parte do serviço. Mas você estava com a monovisão do assunto. Eu agora estou te dando uma cosmovisão do assunto. Sim. Agora, o processo da escala evolutiva. Você está vendo como é que isso é muito mais sério do que eu falo? Olha só essa nuance. Sim. Olha só esse detalhezinho, esse vislumbre. Esse lampejo da realidade ali. Olha só isso. Sim. Como é que é sério. Eu coloco aqueles percentuais lá para o povo pensar. Mas aquilo é muito pouco, muito frágil, muito pequeno. Mas, tecnicamente, do ponto de vista pedagógico, ajuda, a pessoa entende. Mas as nuances que tem entre um e outro patamar daquele ali, daqueles degraus evolutivos ali, entende? Aquelas etapas são enormes. É porque uma coisa é você ter a acepção teórica da coisa. A outra é quando você coloca a sua vivência junto com aquilo que você teoricamente sabe. É o meu caso. Eu, às vezes, estou sabendo um pouquinho mais de certas coisas, às vezes, do que você, devido à vivência que eu tenho do caso. E eu tenho retrocognição dessas coisas. Então, por exemplo, aqui nessa sala, se você pegar um determinado assunto, tem gente que vai saber determinado assunto muito mais do que eu. Como é que é aquele negócio que eu falei aí ontem? Deixa eu ver como é que é. Considero-me extremamente desautorizado para opinar sobre tal assunto. Determinada pessoa se considera extremamente autorizada para opinar. Por quê? Ela, dentro daquilo, ela às vezes tem uma rememoração ou retrocognição melhor do que a minha. Ela recuperou os cons sobre aquele assunto. Eu não. Entendi. Você entendeu agora? Entendi. Então, de vez em quando, por exemplo, eu posso passar o quinal ou dar rasteiro em vocês, que são coisas que estão na minha retrocognição. Mas eu não posso fazer isso sempre. E nem com todo mundo. E nem sobre todo assunto. Eu não consigo. Não tem jeito. Agora, o que ajuda a gente? Que nem eu, nem você, nem ninguém aqui. Eu acho que só serenão é que já consegue chegar nisso. Você está entendendo? Estou entendendo. Então, o caso é seríssimo.
Agora, sobre esse negócio do vislumbre, da nuance, pensa bem ali, ó. Lá está o percentual. Teleguiado, evoluciólogo. Evoluciólogo e serenão. Pensa nisso. E o processo da hiperacuidade. O processo da parapercussiência maior, máxima. Parapercussiência maior da consciência. É o máximo que ela tem. Tá certo? Só complementando a pergunta do Ariel aqui, professor. A questão do evoluciólogo, quando ele está intrafisicamente, como é que ele faz a orientação? Como é que ele faz o processo de manter ele faz orientação. Então, se você seguir aquele percentual que eu falei, se ele já tem uma recuperação de 80%, ele passa de 80%. Se ele tem de 90%, ele passa de 90%. Nós aqui já passamos dentro das nossas aulas 5%, 10%, 20%. O Lost não, ele já está mais de 50%. Você está entendendo, né? Então ele não vai fazendo naquele mesmo potencial que ele tinha extrafisicamente, mas ele continua seguindo com essas orientações todas. Ele seguindo, porque também aquela parte básica, ele não vai esquecer. O substrato primário, todos nós temos. É justamente esse substrato primário que dá a monovisão inicial que a pessoa, Roberto, chega na cosmovisão. Ela começa a ver o primeiro plano, depois ela vê o segundo, depois ela vê o terceiro, aí a panorâmica se expande. Então, outra coisa também, é através disso que a pessoa aumenta a holomnemônica, aquele negócio que eu falo. Você lembra o que é o fato, mas você não lembra da palavra que crisma, ou batiza, ou nomeia aquele fato. Então, por exemplo, você não tem uma boa lembrança nominativa, mas você tem uma ótima recordação estrutural da vivência. Você entendeu isso? Você entendeu, Adélio? Esse é o caminho da história. Então você veja, isso aí pode ser aplicado em diversas áreas, Roberto, aí nas coisas que você estuda sobre a cosmovisão. Eu mostrei uma dentro da memória. Pega agora o resto. Entende? Outra coisa, isso tudo entra a subsunção. Você sabe. Outra coisa, aquela subsunção do Mário, aquele negócio que eu brinco aí, o caso do escambau, é justamente isso. Olha lá, ele lembrou. Entendeu? Agora é isso. Vamos em frente. Professor, eu tenho uma dúvida e eu queria colocar uma casuística pessoal também para perguntar. Vamos em frente. Desde que eu comecei a fazer anotações pessoais, assim, insights, ideias, enfim, para percepções, tudo isso aumentou. Mais ideias, mais insights, mais rememoração de sonhos, projeções, etc. Os rios correm para o mar. Uhum. Já ouviu falar nisso? Sim. Tudo que você for acumular, a acumulação vai aumentando, as camadas aumentam. Tá tudo certo. Bom, aí anotei, cada vez mais, até que chegou num dado momento que eu me dei conta que eu estava com 9 cadernos cheios e muitos megas em arquivos de computador e numa condição assim que não sei o que fazer com isso. Era a hora de dar o balanço. Você nunca deu balanço, ao que tudo indica. Deu o quê? Balanço, inventário. Tem que dar o balanço de tudo aquilo. Agora, isso tem que ser dado um balanço, pouco a pouco você separa seus cadernos e leva para o computador e faz um outro arquivo. Aquilo que é específico. Então, por exemplo, lá você vai olhar tudo que é de ciência, tudo que é de arte, tudo que é de soma do corpo humano, tudo que é, por exemplo, de física, ou tudo que é de astronomia, e vai separando coisa por coisa. Agora, dê mais valor para a parapercepciologia, o parapsiquismo. Que eu garanto para você que vai ter um monte lá. Outra coisa, você não tem ideia, né, do seu material, né? Não. Tá vendo? Esse aí é um caso. O que é que vocês estão esperando? Olha aí uma cobaia. Devia de juntar uma equipe, fazer um grupo para pesquisar tudo que ele fez. Porque ele vai se embananar de cara. Porque você está com isso. E ele mesmo está perguntando, ele veio para perguntar porque ele não está sabendo o que fazer. Ele não tem noção. Agora veja,
olhos de fora, quer dizer, 4 olhos, 6 olhos, 8 olhos, 10 olhos, 60 olhos, vão enxergar mais as suas anotações do que só os seus 2. Entendeu? Olha, quem é que quer fazer uma pesquisa dessa, se você quiser? Sim. Você tem isso tudo? Você tem tá quanto? 9 cadernos? São 9 mais alguns metros. Ele ainda está bom, o Amiel tinha 160. Você lembra da história do Amiel? É 160. Né? Agora veja, era o caso de fazer uma equipe e examinar os cadernos. Por exemplo, pega 9 pessoas, cada um vai ver um caderno e fazer a análise do caderno. A sua letra é legível? Boa letra. Ó, tá aí, ó a cobaia para você estudar o mental soma dele. Você topa servir com 5 cobaias num caso desse? Com certeza. Com certeza. É bacana. E conta. Com quem que eu falo? Lá não tem nada aqui. Lá não tem nada que precise esconder, não, que você está xingando alguém, ou está falando mal de alguém, ou daquela moça que você não gostava, ou qualquer coisa. Tem que me lembrar ainda. Abre o olho. Tem que olhar lá. A gente permite que ele rasgue algumas folhas, não é isso? Mas olha, quem é que quer fazer o estudo dele aí? Olha lá, ó. Ixi. Tá, ó, essa professora é braba, hein? Cuidado, hein? Já veio a dona dos cachorros do canil. Cuidado. Quem é outra? Quem é que quer entrar? Olha lá, mais uma. Olha lá outra, o Flávio. Agora, arranja aí uns 4 ou 5 pelo menos para entrar nessa. Seria bom para examinar. Tá certo? Tá. Gente, ó, conversa com ele e vê então o que quer que vocês fazem. Organiza. Agora, ó, a Kátia é uma cabeça para analisar essas coisas. Agora, ó, ela vai examinar até o seu psicossoma. Você vai ver uma coisa. O negócio, ela tem capacidade para isso. Hoje faz muitos anos que ela está trabalhando comigo. Ela é doutora no assunto. Abre o olho. Agora, ó, seria bom pôr alguém da conscienciometria, seria bom pôr alguém da Apex, seria bom pôr alguém da consciencioterapia, para examinar cada um. Aqui, ó, não fica pensando que isso vai ajudar você só, não. Vai ajudar mais a eles. Entendendo? Que você vai mostrar uma unidade de medida da personalidade deles também, não é só a sua. Você está entendendo, né, Roberto? O que eu quero dizer com isso? Eles analisando a ele, vão analisar a si mesmos. Então, aquela pessoa que só vai ver certas coisas, é porque ela tem alguma coisa. Você está entendendo? Isso vai ser o máximo, eu acho, é o máximo isso aí. Vale a pena estudar. Vocês vão lucrar muito com isso. E eles vão te dar uma geral. Agora, ó, só uma coisa que eu quero pedir. Aqueles que forem trabalhar nos cadernos dele, lembre-se de uma coisa. Lá no fim, vocês apuram tudo e vê se tem algum livro que ele pode escrever a partir dos 9 cadernos. Tá certo? Olha isso para nós, que assim vai te ajudar. Tá bem? Que ele não pode sair de mão a banana. O cara vai lá, se sacrifica e não pagam nada para ele. Tá certo isso aí, né? Tá, vamos em frente. Obrigado. Eu só queria, me coloquei aqui, eu estou na mesma situação que ele, porque é o seguinte, eu estou fazendo um levantamento do laboratório. Então, eu fiz assim, separei, vamos dizer assim, quantos laboratórios de EV, quantos de espertologia. Eu estou fazendo todo esse trabalho. Então, vamos dizer assim, queria me colocar na mesma condição isso que ele. Isso aí vai te ajudar. Entendeu? Até eu vejo assim que às vezes outras pessoas também. O também. estudo dele lá vai te ajudar. Então, eu queria fazer, se puder fazer junto com... O caderno dele aí é um estudo de personalidade, é um negócio muito sério. É a conscienciologia pura. Vale a pena estudar. Então, Valesca. Eu fiz uma pergunta na semana passada sobre o encaminhamento, né? Então, eu fiquei pensando na sua resposta, e aí eu tenho uma dúvida com relação a isso que a Sandra também perguntou sobre desassimilação, que é o seguinte, assim, falando de consciência extrafísica, por exemplo, tem momentos que eu não sei ver quando eu estou assimilada, mas sem consciência necessariamente, né? E quando aí eu estou lá assimilada, eu estou trabalhando energia para desassimilar, né? E quando você tem essa intenção de desassimilar, você é uma limpeza que você quer fazer, né? Só que o problema é quando eu quero fazer isso, quando eu estou com consciência e eu não estou sabendo a diferença. Então, eu não sei se... Entende o que eu estou falando? Assim, não.
Por exemplo, tem momentos que eu estou com consciências, então não é uma assimilação necessariamente, né? É assim, você sente o padrão das consciências e quando... Escuta, a gente desassimila, lá no fundo da história toda, são as energias. As energias podem ser de uma consciência, pode ser de uma consim, pode ser de um objeto, pode ser de um ambiente. Mas você desassimila, fica livre das energias do exterior. Ok, mas então eu vou fazer uma pergunta. Se a gente está, vamos dizer, bem escado, né, com bastante consciência na psicosfera, nesse momento a gente pode desassimilar também, mas manter essas consciências na psicosfera? Não, o problema é isso que eu quero entender. Às vezes elas têm um plug em você. Uhum. Para desassimilar, tem que cortar a tomada. Aquilo está preso em você. Tem muita consciência que tem essa capacidade de plugar uma consciência. Aí, no caso, é nossa incompetência mesmo? Não, aí dá alteração. Agora, veja, quase sempre pega na pessoa, sempre, paracérebro a paracérebro. Então, vai pegar no cérebro da pessoa. Mas, às vezes, tem parte dos órgãos e sistema do corpo que tem conexão com aquilo. Depende só locus minori. Agora, né? a coisa mais séria é o seguinte, é você exteriorizar a energia e cortar tudo que tem do exterior. Você se limpou. Vai chegar um ponto que você nota que não tem mais nada. Agora, isso é só a sua vontade que pode fazer. Por exemplo, eu posso fazer arco voltaico em você. Se você não quiser desassimilar, não vai ser o meu arco voltaico que vai conseguir. Vai continuar tudo do mesmo jeito. Então, o problema, antes de mais nada, é da sua vontade pessoal em cortar as tomadas. Mas o meu receio por exemplo... Não precisa ter receio nenhum. Você corta as tomadas que ninguém vai perder para isso. Mas todo mundo vai ganhar. E aí o encaminhamento? Eu vou estar expulsando todo mundo? Esquece isso é a maior besteira que tem. Mas eu perguntei... Você vai encaminhar o que se você está sendo assediada? Pois é, professor. Você não tem gabarito. Então, eu tô... Cresça e apareça. Você entendeu ou não? Entendi. Então, quando eu estou me sentindo assediada, no caso A aí... primeira coisa é ficar livre do assédio, manda para aquele lugar. Tá bom. Ó. Entende? Agora, depois que você ficou livre, aí você joga energia positiva, abençoa tudo, ajuda, mas não assimila de novo, porque senão... Tá bom. Mas sabe o que me confundiu? Aquela questão que eu fiz a semana passada sobre encaminhamento, né? Que o que eu entendi que o senhor falou às vezes a gente quer se livrar das consciências e quer encaminhar logo, empurrar. Não, e eu fiquei na dúvida se eu estava fazendo isso. Uma pessoa quer fazer assistência mas não na tem gabarito base da quantidade. Mas entende? Eu não mandei Por exemplo, imagem. Na religião está cheio de gente assim. Não, eu vou lá para dar passe. Ontem eu assisti 56 pessoas. Então, a quantidade, eles acham isso muito importante. Isso não vale nada. Não, eu entendi, professor. O problema é a qualidade, é atender de acordo com as necessidades que aparecem à sua frente. Eu entendi. Agora, o que está acontecendo já há um tempo? Eu comecei a mexer mais com energia, investi bem mais, e aumentou a quantidade de consciência. Eu percebi isso, aumentou a lucidez, eu comecei a perceber mais. Mas eu não falei assim, olha, pode vir mais. Eu não falei isso, assim, vamos botar mais quantidade. Não, isso a gente não entendeu? fala. Não, pois é, e veio. Realmente não é bom. Pois não é interessante. Mas, entendeu? Eu não estou preocupada assim com a quantidade, eu estava preocupada em não me assediar porque estava acontecendo isso. Por que então vem mais quantidade? Se a gente não deu uma... Vem mais é porque você agora já deve estar começando a mexer mais com as energias. Eu estou mexendo mais. E outra coisa, pode ser até que os amparadores já que estão trazendo para você assistir. Mas aí você não é mais do jeito que você era. Agora, o que está faltando é que você está naquela fase de transição. Você ainda não tem confiança no seu pulso. Um pouquinho, O que está faltando é isso. Eu estou desenvolvendo mais porque está aumentando a sua aura está boa. Comigo, não adianta querer me mentir nessas coisas de parapsiquismo. Mentir, para mim, não resolve muito. Eu não minto, não. Tem a pessoa que chega e fala assim, estou em estado de graça. Eu olho para ele e vejo lá os troços, cada um pior do que o outro, só falta as nuvenzinhas de uma tempestade. Eu não vou nesse bico. E tem a outra pessoa que fala assim, não, eu estou péssimo, e estou cheio de consciência. Eu olho, está a aura da pessoa, tudo bonito. Eu falo assim, qual é a sua intenção em falar isso? Então, você está na transição. Eu percebo isso. Isso é a fase de convalescência. Convalescência? É convalescência. Eu preciso de falar? Não precisa, professor.
Não, de que, assim, se eu estou entrando... Convalescência de quê? Você lembra do seu caso? O que que é? Sim, entendi, tá bom. Mas aí na convalescência eles botam mais conscientes? Assim, Não é. Assim, a hora que você agora já está começando a ter gasolina azul. Quando a sua gasolina era misturada com água, ninguém queria saber. Agora você já começou a mostrar gasolina azul. Já tem freguês. Isso é normal. Não, Suas tá energias melhoraram. Não entendi. Eu só queria entender essa condição, a minha preocupação de não empurrar e me livrar das consciências, entendeu? Não, igual aquela pergunta mas não é que eu por aí. fiz. Então, o que eu estou dizer, falando é outro contexto, não, outra condição. A situação é essa. Você entendeu, né? Entendi. Nas religiões, Valesca, isso é muito comum. Não, é isso terrível. eu sei, eu vi, já é terrível. vi. Então, é um problema apenas de apresentação, de exibicionismo. E a pessoa pensa que ela vence pela estatística, e não é pela qualidade. Não é estatística, não é quantidade. Agora, você é o seguinte, desassimila. Pensa nisso. Você está nessa fase. Agora, só vai fazer assistência a hora que você sentir que você está totalmente senhora de si mesma. Aqui não tem goteira, não tem pedra no caminho, não há invasão. Entende? Você não guardou o coelho no jardim. Entende? Tá bom. Tá. Foi embora. Nessa hora, então, você pode começar a esterilizar a energia para valer, para assistir. Mas até lá, não. A gente tem que saber muito bem dividir as coisas. Até quando você está trabalhando para fazer o desassédio seu, e quando é que você já tem gabarito para fazer o desassédio de outrem? Isso é muito sério. Vamos pensar bem nisso. Eu já percebi isso na prática, e tem momentos Agora, que por exemplo, quando mistura que pega. O que é o processo da dispersidade? A dispersidade é quando não tem mais esse problema. A hora que a pessoa, ela não precisa nunca de pensar no autodesassédio dela. Entende? Porque todo o desassédio que ela faz, o dela já está limpo. Então, a coisa é outra. Muda tudo. Gente, eu tenho aqui umas perguntas que eu vou responder, que nós já estamos aí, mais ou menos, né? São mais 3, não é isso? Entendeu? Sobre o caso que eu relatei na sexta-feira, o do ar-condicionado pessoal, e que o senhor diagnosticou como de ectoplastia, nunca vivenciei os eventos para os quais chama atenção, queima de lâmpadas, etc. Isso afasta a possibilidade da ectoplastia? Se não, o que devo fazer para aprender a utilizar evolutivamente essa propriedade? Já que, não sei o que é, no momento da minha vida, veio não ser possível engajar-me na TENEPS. Minhas vivências mais comuns são de acoplamentos energéticos e pensêmicos. Não, olha, se já está começando os acoplamentos, você por aí pode ver o que se passa. A primeira coisa, examine o que eu chamo de dimener, que é a dimensão energética. Depois dessa aqui, a próxima dimensão, imediata, contígua, é a dimener. Então, através da dimener, você já pode ver os processos da ectoplastia. Por quê? Se você olha a pessoa e daí a pouco ela desaparece numa nuvem branca, muito branca demais, isso pode ser ectoplasma, muito sério. E é muito comum isso aí para quem é ectoplasta. Então, começa pelo acoplamentário. Outra coisa, outra pergunta. Sinto-me calmo, tranquilo e muito sereno, mas tenho um pouco de receio de ficar com resquício holopensênico ou ressentimento devido àquelas consciências que não votarem em mim para vereador. Como é difícil planificar uma proex grupal de tares sem subhumano que não deseja evoluir. Não posso ficar com ira, com raiva, com sentimentos obsoletos. Olha, hoje é dia da eleição, né? Eu não estou falando o nome aqui de quem é. Mas ele, então, o caso é o seguinte, a gente deseja que você seja eleito, que tenha uma boa votação e que muita energia você vai receber. Agora, seja qual for o resultado da eleição, abençoa o povo.
O povão não tem nada a ver com isso. Abençoa o povo, porque assim você vai ter aquilo que nós chamamos assistência extrafísica de função, que é o amparador de função que vai ajudar você. É muito importante um político que abra vaza, que faça recepção, que seja um conceptáculo do amparador extrafísico de função. Então a melhor coisa que você faz é isso. Agora, não pense o negativo, pense o positivo, que é o mais importante. O que é mais ético? Fazer diagnóstico ou paradiagnóstico? Depende, né? Para quem? Vai fazer o diagnóstico para quem? Vai falar para quem? Quando? De que modo? Como é que é isso? Tanto o diagnóstico quanto o paradiagnóstico pode ser uma coisa terrível. Uma pessoa fala, ó, você vai ficar bom até amanhã, mas você vai durar só 3 meses. Isso não resolve. Deve-se ver o que a pessoa vai fazer. Num caso desse é terrível. Agora, tem um amparador comigo que está antecipando o que está acontecendo antes de começar os meus atendimentos. Exemplo, estava atendendo um garoto que é espírita e que o amparador dele tinha tentado alertá-lo para não abandonar o tratamento. E eu falei que ele estava ali pedindo para avisar ao rapaz. Tá certo, isso aí acontece. Isso é um amparador de função. Você está com um amparador de função. Vai em frente. Agora, fazer o diagnóstico e o paradiagnóstico, a coisa mais séria não é nada disso, não. A coisa mais séria, às vezes, pode ser até o prognóstico. Você falar uma coisa que vai acontecer aí de uma maneira mal falada, na hora errada, com a pessoa errada, usando as palavras erradas, enfim, usando uma série de condições que não são as ideais. Isso aí é problemático. Então, observa bem essa qualidade do que você fala. Na hora que você fala, com quem você fala, sempre observando que a meta, o objetivo é ajudar a pessoa e não liquidar com ela. Agora, gente, eu queria trazer no próximo domingo, que agora nós estamos chegando, nós já temos só mais 21 verbetes para inteirar os 1000. Então eu queria trazer, tem um outro verbete sobre antagonismo que eu não trouxe, que é sério. É antagonismologia sadia, que é daquelas que nós já falamos o que tem, só que tem que é a homeostática. Eu posso trazer isso no domingo que vem? Vocês estão de acordo? Tá ok? Agora, ó, hoje nós temos 16 verbetes para fazer a eleição, que está aqui na sua mão. Tá bom? Hoje temos 7 recados. Vamos pedir, por favor, aguardar em silêncio e com calma aqueles que têm que sair do salão. E só para avisar as pontuações da tertúlia, tivemos 15 votos online. O professor Valdo respondeu 5 perguntas e as assinaturas no livro da presença foram 128 pessoas. Os avisos são, primeiro, Eduardo Martins e César Cordioli, a professora Malu, Tamara, Alexandre, Flávio Amaral e Cecília da Unicim. Sim, boa tarde. Verbetes novos. Banco de olhos, conceito de conscienciologia, cronologia da projeciologia, falácia, fenômeno projetivo ambivalente e síntese da conscienciologia. Agora os verbetes antigos. Antimodelo, banco da salvação, banco de esperma, banco de leite humano, estatística motivadora, interesse transempresarial, presumibilidade, princípio coloquial e técnica da cesta. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos aqui para fazer um convite a vocês, na verdade um convite a todos nós que estamos aqui em Foz do Iguaçu, na tertúlia, e um convite para quem está assistindo a tertúlia, né, os teletertulianos, que é a participação no dia 19 de outubro de um grande multirão, onde a nossa meta vai ser alcançar os 400 amigos da enciclopédia neste mês agora de outubro. Tá?
Nós tomamos essa decisão porque a gente tem muitas pessoas, uma listagem enorme de alunos e interessados que não tiveram oportunidade ainda de renovar o programa Amigos da Enciclopédia e, às vezes, também de não conhecer o programa e não poder ter disponibilidade de aderir ao programa. A gente queria lembrar que nós saímos de 147 amigos em maio de 2008, maio desse ano, e hoje estamos com 274 amigos da Enciclopédia. E no primeiro semestre de 2008, nós fechamos os 6 meses positivo pela primeira vez, tá? Sobrando um crédito de R$8.000 com a ajuda da ARAC, através do Congresso de Grupo Carmalogia, e com mais de 60 amigos da Enciclopédia que aderiram ao programa em 6 meses. Então a gente vê que é um momento oportuno de entrar com essa campanha, porque a gente acha que todos aqui vão ter possibilidade de poder ajudar e contribuir com o programa. Tem alguns outros recados aqui, eu queria chamar só a Rosa Nader, que está aqui. Com relação àquela nossa listagem de doadores para o tertuliário, a gente já completou os 6 meses. A gente abriu aqui uma coluna para colaboração extra, mas a gente queria fazer um convite aos 194 assinantes daqui, aqueles que já terminaram com as 6 parcelas, a gente quer fazer o convite para participarem do programa Amigos da Enciclopédia, que aí vão continuar contribuindo aí com a enciclopédia e com o tertuliário, tá bom? Gente, acho que uma coisa importante, para quem não conhece esse projeto, nós vamos sustentar o Holociclo, a Holoteca, o Tertuliário e outros projetos que estão relacionados à enciclopédia da Conscienciologia. Então, às vezes a pessoa está aqui, ela fala, eu não posso contribuir, mas às vezes você conhece alguém que pode contribuir, porque aqui nós vamos criar um ambiente onde muitas pessoas, a exemplo da tertúlia, vão poder ser assistidas, vão usufruir dessa infraestrutura, e isso é um projeto que todas vocês estão apoiando, é um projeto superinstitucional, prioritário, aqui na Cognópolis nem se discute. Então, acho que essa nova etapa que o Eduardo está assumindo hoje, nessa nova gestão, vem fazer um somatório e quem puder contribua, porque vai ajudar a todos nós. A gente quer enfatizar isso. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de fazer uma rápida atualização em relação às obras do tertuliário. Ontem nós avisamos na tertúlia, peço compreensão, quem escutou ontem vai escutar de novo, mas é bem rapidinho. É só para avisar, eu acho que todos aqui devem estar sabendo, nós estamos na reta final ali das obras do tertuliário. A meta, a previsão de inauguração ainda é ao final desse mês, dia 26 de outubro, verbete 1000. A gente sabe que é um pouco difícil, mas ainda não tem nada que possa furar o prazo. Todo mundo diz que é possível manter esse prazo, e a gente está mantendo dia 26 de outubro. Claro que se atrasar, vai atrasar um pouquinho, 10 dias, 15 dias, eu acredito que não muito mais que isso. De qualquer forma, o que acontece? A gente está recebendo apoio do Brasil inteiro. Muitos teletertulianos têm apoiado, têm entrado em contato conosco, efetuando doações. E isso é muito importante, é esse ponto que a gente gostaria de bater, ou de tocar nessa tecla. Nós temos hoje um déficit em relação às obras do tertuliário de aproximadamente R$200 mil, que era aquele valor que a gente vinha constantemente anunciando nas tertúlias, 137 mil, com uma demanda que apareceu nova, que nós tivemos que fazer toda uma nova rede de baixa tensão, uma rede de eletricidade nova só para atender o tertuliário. A gente achou que ia poder utilizar a rede já existente no CAEC, tivemos que efetuar uma nova rede, essa rede fizemos 3 orçamentos, conseguimos cortar pela metade o valor, mas mesmo assim ficou em R$60 mil. Então, hoje, o nosso débito, para terminar a obra, é aproximadamente 200 mil. E nós, obviamente, não gostaríamos de ter que paralisar a obra por falta de recursos. Então, tem muitas pessoas que têm apoiado a gente, recebemos uma doação de R$20 mil de uma pessoa de Brasília, aqui um casal, R$10 mil em Foz do Iguaçu, de ontem para hoje mais um casal doou R$10 mil, uma doação de Belo Horizonte, R$5 mil. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, em síntese, você que está assistindo em casa, esse recado é mais voltado para quem assiste essas tertúlias de fora, e que muitas vezes está observando o andamento das obras e verificando se há necessidade ou não. A hora é agora, né? É esse ponto que a gente gostaria de bater, de tocar. Se você sente afinidade com o projeto do tertuliário, reconhece a importância, nós estamos precisando de recursos.
É aproximadamente R$200 mil. Tem muitas pessoas de Foz que eu observo também que estão esperando aquela hora, será que vai precisar mesmo de recurso ou não? E fica segurando. Se você tem condições de ajudar, esse é o pedido que a gente faz. E no mais a gente convida para conhecer o tertuliário e se coloca à disposição para tirar dúvidas. Muito obrigado. Pessoal, então vai ser dia 19 de outubro, não no próximo domingo, no outro. Tá? Quem quiser maiores informações sobre a renovação do programa, nós estaremos aqui atrás, tá, da tertúlia, para finalizar a inscrição, fazer a renovação. E eu queria tocar no assunto que o João trouxe, que vai ser a primeira vez que nós vamos fazer 100% de manutenção das atividades da enciclopédia da Conscienciologia. Primeira vez. Isso significa que as ICs elas não terão mais necessidade de tirar recursos para suprir a demanda da enciclopédia. Vai ser a primeira vez. E vai ser um trabalho de grupo, um trabalho nosso. Então, todos estão convidados ao dia 19 de outubro a aderir ao programa Amigos da Enciclopédia. Obrigado. Boa tarde a todos. Andaram nos perguntando a respeito do Congresso do Paraguai. Pelo terceiro ano consecutivo, nós somos co-organizadores do Seminário de Educação, Internacional de Educação, Novas Perspectivas. Esse ano é o nome, vamos dizer assim, o slogan do Congresso esse ano. O primeiro dia é quinta-feira, e às 7 horas da noite é entrada franca. É a sessão solene de abertura para quem quiser estar lá. Claro que são aquele tipo de abertura com o ministro da Educação, enfim. Nós convidamos uma professora daqui de Foz, que vai representar a educação, professora Norma Viapiana, de Toledo, ela é da Universidade de Toledo. Ela vai falar no painel trinacional de educação aqui da região. E nós gostaríamos de ter uma representatividade da CCCI, porque é o terceiro ano consecutivo dessa parceria, de coorganização da temática, programação técnico-científica. Nós, às vezes, participamos como conferencistas, às vezes não, só arranjamos as pessoas que vão falar. Esse ano, o professor Marcelo Silva e eu estaremos juntos apresentando o tema que foi o pedido deles, que é a labilidade parapsíquica. Nós vamos estar falando disso, do docente em sala de aula, a pedido deles. Então, estão todos convidados. Quinta-feira. Alguém sabe onde é o Colégio Imaculada Concepción, lá de Cidade Leste? A hora do Paraguai tem 1 hora de diferença para cá. Então, aqui são 8 horas, lá são 7. Então, quem quiser sair para aí, pode ir às 7 horas. Vai chegar com calma. Na segunda rotatória, aquela tem a da Mona Lisa, a outra, virando à esquerda, você segue aquela avenida principal e qualquer pessoa te indica onde é o colégio. É muito fácil de achar. Então, estão todos convidados para o Seminário Internacional Educação Sem Fronteiras, Novas Perspectivas. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Nós estamos organizando a imersão laboratorial teática do estado vibracional, dia 25 e 26 de outubro. Nós vamos praticar o estado vibracional em dinâmicas, dinâmica do cosmograma, laboratórios e também algumas aulas teóricas. O preço é R$150 à vista ou 3 vezes de R$55, inscrições na recepção do CAEC, 25 e 26 de outubro. O estado vibracional é a chave energética da vida humana, então venham participar. Boa tarde a todos e todas. Conforme tem sido os últimos domingos, eu estou aqui para marcar a presença do Serenário do campus da Invexologia. Então, para aqueles que ainda não sabem, o Serenário é um projeto de laboratório de imersão, que a pessoa fica 3 dias e ela tem condição de se serenizar e obter novas ideias originais a respeito da existência dela, ProEx e muitas outras coisas. Tá? Nós ainda temos vagas para esse laboratório e as pessoas que se inscreverem, anteciparem a inscrição, elas vão estar contribuindo para a construção desse laboratório, quer dizer, o primeiro Serenário aqui de Foz. Só mais uns detalhes, assim, ele vai ter a forma esférica, a princípio, então aqueles que participarem vão ter oportunidade de estar no epicentro da esfera, um local para otimizar as energias. O investimento é de R$2.000 à vista ou até 10 vezes de 200. E maiores informações no e-mail vendas@sinvex.org
ou telefone prefixo 45 2102 1406. Tá? Obrigadão, gente. Boa tarde. Dentro de 30 minutos nós vamos ter o nosso debate de domingo, que é às 15 horas ali em cima, no argumentário. Quero dizer que esse debate em especial é de uma sequência de 3 debates. A sequência é intelecção, coerência, argumentação, que são 3 trafores do debate. E nós vamos ter 2 dinâmicas que são uma dinâmica participativa em que todos os que estiverem presentes vão poder, se quiserem, participar como debatedores ativos, e a segunda de autoavaliação quanto à sua própria debatometria. E ao longo dessa sequência de 3 semanas também nós vamos depois fazer um fechamento geral do evento. Todos estão convidados a participar, é a entrada franca. O segundo aviso é que no sábado que vem, às 8h30 da manhã, lá no campus da Invexologia, nós vamos ter mais um Visita Natureza. Eu quero até saber, quem não foi ainda no campus lá da Sinvexis, é a oportunidade. O campo está cheio de energia, tem vários pontos com as percepções bioenergéticas bem específicas, inclusive onde vai ser construído o serenário. E a pessoa que vai lá e está predisposta, com certeza vai perceber seu processo de sinalética e energética e da natureza toda. Esse evento é R$20, a inscrição é no CAEC, na Sinvexis. Obrigado. Boa tarde, eu estou aqui em nome da Unicim para fazer 2 convites para todos. O primeiro é para o colegiado de intercooperação, que vai ocorrer no próximo sábado, dia 11, das 15 às 19 horas, e vai ser um colegiado muito especial, porque nós vamos começar a incubar um programa para a formação de protagonistas da CCCI, para desenvolvimento da liderança. Esse primeiro sábado nós vamos ter uma dinâmica com a Conscius, que vai aplicar a dinâmica da Consim Cobaia. É um evento gratuito e todos os que quiserem participar podem se inscrever na recepção do CAEC. Lembrando que as inscrições elas têm um limite, né, de vagas, de 70 vagas, então nós temos previsão aí de muitos participantes. É importante que quem quiser participar faça logo a inscrição. O outro convite é que nós divulgamos por e-mail sobre o Summit Financeiro, para quem puder contribuir com ideias, contribuições em geral de soluções em relação a questões financeiras. Então, nós estamos aguardando até dia 7 agora de outubro as contribuições. Se alguém não recebeu o e-mail, pode falar comigo, entrar em contato comigo, que eu encaminho para vocês poderem preencher as suas contribuições para o Summit Financeiro. Muito obrigada. Para avisar que o verbete da manhã é síntese da conscienciologia. Boa tarde. Olha, o som.